Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nós recebemos a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós podermos, em nome de Jesus, estarmos aqui mais uma quarta-feira para louvarmos ao Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que estão bem, graças a Deus, estão dispostos, animados, encorajados para nós professarmos, a nossa fé em Deus. Amém? Nós somos fortalecidos por Deus, nós somos instruídos por Deus, temos a companhia do Espírito Santo, louvamos ao nosso Deus por ter nos salvo, nos ter escolhido, nos separado, Como nós ouvimos a palavra na segunda-feira pelo presbítero Nelson, nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus para não sermos confundidos, Ficarmos desesperados, sem rumo, igual muitas pessoas estão vivendo e ainda vão viver. Que nós possamos sempre ser fortalecidos, preenchidos por Deus, para diante de situações difíceis que nós ainda vamos enfrentar, no nome de Jesus, preenchidos por Deus como nós somos, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo também, em seus lares, onde você se encontra, é muito importante nós, com condições, sermos preenchidos por Deus. Amém? Para não entrarmos em desespero, não sairmos sem rumo, como lá em Amós fala, E correrão, de um lado para o outro, norte a sul, leste a oeste, procurando a palavra de Deus, Nós somos felizes hoje. Graças a Deus, todos aqui. Talvez você no seu lar também é uma pessoa preenchida. E você talvez ainda falta, um preenchimento que só o Senhor pode preencher. Se preocupe em se aproximar mais de Deus, em conhecer mais o Senhor, como a palavra de Deus fala, para que nós não venhamos, sair sem rumo, desesperados, procurando para todo lado a palavra do Senhor. Não esperarmos, aquele dia tão terrível. Nos dias atuais, muitas pessoas estão desesperadas. E vai lá, vai cá, volta, prossegue, pede orientação, Mas o Espírito Santo, ele instrui, ele esclarece, ele tira dúvida. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus, ele não é Deus de confusão. Então as pessoas confundem a cabeça das pessoas. As pessoas confundem a cabeça das pessoas. O homem confunde. Deus não, o Espírito Santo não. Ele esclarece, ele tira dúvida, ele é a verdade, Nós louvamos a Deus pelo ministério que nós pertencemos, um ministério de tantos anos, que nós estamos na presença de Deus, e eu louvo a Deus por isso. E que nós possamos, cada vez mais, nos preocuparmos em aprender do Senhor. O Salmo 150 é um convite, que nós recebemos para louvar ao Senhor de todas as maneiras, de condições, que nós possamos colocar em prática o Salmo 150, no nome de Jesus. Diz assim, ele começa: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos. Quantas coisas, o Senhor tem feito por nós, para a humanidade. Então é motivo de nós louvarmos a Deus pelos seus benefícios, recursos, dádivas. Quantas coisas temos recebido do Senhor
temos motivo de sobra para louvarmos ao Senhor. Louvem-o segundo a sua imensa grandeza. Deus é todo poderoso, né? Sobre todas as coisas. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tambores e danças, tamborins, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, todos, louvem ao Senhor. Amém? Então nós temos motivos de sobra por estarmos vivos, por estarmos bem, por sermos protegidos, por mais um dia Deus nos conceder de nos reunirmos para cultuar o seu nome, ouvir a sua palavra, cantar louvores a Deus. Então temos muito motivo para louvarmos ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. E nessa primeira oração, vamos agradecer a Deus, pedir para que o Espírito Santo fale conosco, abra o nosso entendimento, tira a dureza, tira a dúvida, preencha o vazio que talvez exista ainda dentro dos corações. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença nesta primeira oração. Nós queremos te louvar, ó Deus, por este momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui na sua casa, reunidos, para engrandecermos, louvarmos, como nós lemos, o teu nome, pelos feitos que o Senhor tem operado em nossas vidas, pela sua grandeza, ó Deus, pelos benefícios, pelo socorro, pela vida, pelo livramento, pela saúde física e pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos entregar nas tuas mãos os teus servos que estão nos assistindo, nos ouvindo, as famílias que nós não conhecemos, pessoas que são assíduas, ó Deus, à tua palavra, aqueles que são simpatizantes, que teu Espírito Santo trabalhe nos corações, preencha o vazio que só o Senhor pode. Tira a dúvida, ó Deus, o Senhor é um Deus de riqueza espiritual, o Senhor não é um Deus de confusão. Que o teu Espírito Santo esclareça de uma forma toda especial. Nessa noite, venha curar, venha libertar, venha conceder vitória a cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, te louvar, te glorificar, te bendizer, te exaltar de uma forma agradável ao Senhor. Receba os louvores, a adoração, em o nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém? Os irmãos ainda permaneçam em pé. Quero convidar o Samuel, a Luciane, a Ashley, o Alexandre. Vamos louvar ao Senhor. Como nós lemos o Salmo 150, né? Muitos motivos nós temos para louvar ao Senhor. Expressar nossa alegria cantando ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Edifica em mim uma morada para ti. Desde o momento que nós aceitamos ao Senhor, nós oferecemos a nossa vida para o Espírito Santo. Mas que essa casa, né, seja edificada dia após dia, né, para agradarmos a Deus e não entristecermos o Espírito Santo para ele se afastar de nós, mas que nós possamos ser edificados sempre. Edifica. Edifica uma morada para ti. Um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. É o seu verdadeiro tempo, Senhor. Cheio da sua glória.
Venhamos em vitória, Senhor. Ó soberano e amado, glorioso, santo, Trino Deus. Edifica em mim uma morada Para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro Deus. templo do Espírito Santo de Deus. Ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua Presença do Senhor. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, Santo. santo, santo. Senhor é santo. Soberano e amado, glorioso, santo, Trino Deus. Aleluias. O Senhor é santo. Que nós possamos ser edificados dia após dia. Como diz a palavra de Deus, né? Os mais fortes, tolerando os mais fracos, vivendo a palavra de Deus, compartilhando com os santos nas necessidades, em todo sentido. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por isso nós temos que ser edificados. Porque rir com quem rir é fácil. Estar contente com quem está contente é fácil. O duro é transmitir alegria, contentamento, quando existe só tristeza, só preocupação, só angústia. Por isso nós temos que ser edificados pelo Senhor. Amém? Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor dá uma chance, né? Para crescermos um pouco mais na sua presença. Cada vez que a minha fé É provada, sempre chance de crescer um pouco. a chance que temos de diante. As montanhas e flores, desertos e mares, que atravesso me levam pra terra. Nossas provações não são maiores. Minhas provações não são maiores Que não vão nos impedir que não vão me caminhar. de diante de nós. Deus vai seu poder. Cada dia vou mover. Vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, por isso que é bom nós estarmos na presença do Senhor. e traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e flores, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de
minhas provações não são maiores do meu Deus, e não vou me desanimar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Do seu poder, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo, rompendo. Minha vida se revestirá. Vou lutar e vencer, a cada dia Vou viver. rompendo em Cada dia. A cada dia. dia vou viver, Mais uma vez. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Louve ao Senhor com as palmas. As palmas louve ao Senhor, amém? Rompendo em fé, amém? Irmãos, a fé é o firme fundamento, né? De recebermos, né? A graça do Senhor, glorificarmos a Deus, agradecermos antes de recebermos. Isto é fé. E às vezes nós pensamos que para glorificarmos ao Senhor, preciso primeiramente receber, né? Mas a fé não é assim que funciona. Eu tenho que crer que, seja qual for a situação, eu vou receber o resultado positivo de Deus. Por isso vou glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor sempre. E que nós possamos ser fortalecidos, edificados e renovados pelo Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos orar para o recolhimento das ofertas, os dízimos, talvez votos, que nós possamos fazer tudo com amor ao Senhor. Os dias são difíceis, a situação não é nada agradável, mas o que mais me fortalece, irmãos, pastor Rodrigo, é que isso não alterou a capacidade de Deus. Do homem, sim. Do país, sim. Né? Tanta corrupção, antes mesmo desse problema, homens corruptos, mas o povo de Deus, ele tem que se manter íntegro na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós temos que ser assim também, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, não importa a situação, fiéis, compromissados com a palavra de Deus, porque o nosso objetivo, irmãos, é permanecer na presença de Deus até o final. Porque tudo isso aqui vai passar. A palavra de Deus fala lá em Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, se esta casa se desfizer, o nosso corpo, aqui nessa terra, nós temos um edifício do Senhor, preparado por mãos do Senhor, não por homens, que permanece para sempre. Mas nós temos que ser fiéis a Deus aqui na terra, com os nossos recursos, com os nossos bens. Não que isso compra a salvação, é a nossa fidelidade diante do Senhor. Aí sim, o Senhor fala, né? Faz prova de mim. Não tentar ao Senhor, fazer prova. E nós vamos receber em dobro e ainda a vida eterna.
Amém? Vamos louvar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento tão especial, Senhor Jesus, que todos vão contribuir na sua obra. Meu Deus, entra com providência, com fartura, com bonança, dando sabedoria, dando graça, repreendendo o devorador, tirando de nós a ambição, ó Deus, a falta de fé, a falta, ó Deus, de compromisso, de responsabilidade com o Senhor. Abre as portas, ó Deus, de uma forma especial, dando saúde, dando graça, dando providências que o Senhor pode e o Senhor sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, pastor Rodrigo, com a palavra, vamos, em nome de Jesus, receber e ser edificados pelo Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bendito é o nome santo do nosso Deus por esta noite, meio da semana, e nós podemos nos reunir e estar na presença do nosso Deus para glorificarmos e exaltarmos o nome santo desse Deus tão maravilhoso, tão bom, que é o nosso Deus, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus, um livro lá do Antigo Testamento, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. O primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Cumprimento também todos os irmãos que estão em sua casa, cultuando a Deus conosco, com alegria também, estão aí aguardando o momento da palavra, oferecendo a Deus a sua adoração, e também os nossos irmãos que estão no templo. Em tempo de pandemia, será que Deus tem vitória para o povo de Deus, irmãos? Deus tem, irmãos. O presbítero Paulino resumiu tudo. O mundo pode estar virado de cabeça para baixo, mas o reino de Deus continua firme e atuante. Deus continua em meio à crise, em meio à dificuldade, à adversidade, abençoando o seu povo. Deus tem vitória para nós. Enquanto a igreja de Deus, a igreja universal, estiver nesta terra, Deus tem muitas bênçãos para entregar para todos nós, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim, meus irmãos: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam. Entre os prisioneiros estavam as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo
que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vamos falar com Deus, irmãos, mais uma vez? Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo de Nazaré, com muita alegria, Senhor, no meio desta semana, estamos aqui em tua casa, te adorando, te glorificando. Agora, Senhor, é o momento de fazermos uso da tua palavra, a exposição dela aos nossos irmãos que estão no templo, aos nossos irmãos que estão em sua casa, cultuando também neste momento. Quero te pedir encarecidamente pela tua graça, pela iluminação do teu Espírito, para que eu possa me fazer entender e que o Senhor fale através de mim para a glória do teu santo nome, ó Deus. O que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela palavra do bondoso Deus, que é o nosso Senhor, irmãos. Queridos, aqui no primeiro livro de Samuel, eu encontro aqui realmente uma prova de fogo que Davi está vivendo, literalmente uma prova de fogo que ele e seus soldados, sua família está vivendo. Por quê, irmãos? Quando nós olhamos a biografia, a jornada de Davi, não foi fácil para Davi chegar, conquistar a nação de Israel, se tornar um rei. Teve uma longa caminhada. Às vezes, irmãos, algumas pessoas olham para o sucesso financeiro, o sucesso ministerial, o sucesso na vida sentimental de algumas pessoas, e às vezes pode fazer até uma má interpretação daquela posição que a pessoa está ocupando honrosamente. Para ela chegar nessa posição, houve sacrifício, houve renúncia, houve muitas batalhas, muitas lutas. Então, mesmo Davi, sendo ungido de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul, não foi assim facilmente que ele chegou ao trono. Foi diante de muitas batalhas. Quando ele foi honrado, quando ele derrotou o gigante Golias, ele teve uma virada na sua vida, uma virada muito importante de um homem que estava na maior parte do tempo fora da capital, fora do centro de Jerusalém, dos grandes fluxos daquela época. O Senhor o tira do pasto, do campo, e o coloca perto da elite daquela sociedade e o faz morar na casa do rei Saul. É lá quando ele derrota o gigante Golias e ele é premiado, coroado por essa batalha tão maravilhosa que ele enfrentou com tanta coragem e com tanta ousadia no Senhor. Ele vai morar na casa do rei, uma mudança tremenda em sua vida, casa com a filha do rei, vai desfrutar de viver no palácio, né, na família real agora, Davi. Mas o negócio não foi assim tão fácil para ele. Uma situação mudou, como vai mudar de novo agora para uma maneira muito ruim para a vida dele. Porque se ele estava no palácio, agora Saul começa a invejar, Saul começa a perseguir, começa a criar coisas contra Davi, achando que Davi estava de alguma maneira tentando conspirar contra o seu reinado e tudo mais, e começa a persegui-lo. E diante dessa perseguição, irmãos, Davi, ele é obrigado a deixar a sua nação, deixar a sua pátria e buscar refúgio nas terras vizinhas, para ele não ter um enfrentamento direto com Saul, aonde ele por muitas vezes teve a oportunidade até mesmo de matar Saul, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Que Deus trabalhe com Saul. Se tiver que acontecer alguma coisa, não vai acontecer pelas minhas mãos, mas pelas mãos do Senhor contra Saul, por tudo que ele está fazendo contra a minha vida. Interessante, irmãos, que aí ele vai buscar refúgio nas cidades
vizinhas e tudo mais. Uma das terras que Davi vai ficar refugiado com os seus soldados, com os seus valentes, né, os valentes de Davi, lá da caverna de Adulão, que vão peregrinar fielmente com Davi em sua jornada fora da sua pátria. Ele busca refúgio na terra dos filisteus. E os filisteus fornecem a Davi, né, liberam uma das suas terras para que ele assente o seu acampamento com as suas mulheres, com o seu gado, com os seus soldados. E uma dessas terras era uma terra chamada Ziclag. Ziclag, que não pertencia aos judeus, mas pertencia essa terra aos filisteus. E Davi começa, então, assenta o seu acampamento, começa a também prestar serviço para os filisteus. Este que era um homem guerreiro, um homem lutador, corajoso, ele oferece a sua mão de obra para os filisteus. E em uma dessas mão de obras que ele ofereceu aos filisteus para cuidar, para proteger, juntamente com os seus soldados, oferecer uma guarda protetora para o rei dos filisteus, ele sai do seu acampamento e, por uma infelicidade dele, ele não deixou uma guarda importante, uma vez que ele também não tinha tantos homens nessa época. Ele tinha apenas alguns soldados, algumas centenas de soldados que eram seus fiéis, liderados por ele, e ele vai a serviço dos filisteus fazer essa proteção. E ele fica 3 dias fora do seu acampamento. E havia um povo que já tinha rincha com Davi, já tinha brigado, perdido, e já é um povo inimigo de longa data, que é os amalequitas. E esses amalequitas, sabendo que o acampamento, onde está o assentamento de Davi, e algumas terras de Judá também estão desprotegidas, eles veem uma oportunidade de ganhar território, de conseguir despojos e de conseguir novos escravos para o seu povo. Então Davi está fora, eles vão, saqueiam algumas cidades de Judá, tem êxito, e quando eles chegam no acampamento de Davi em Ziclag, só está as mulheres, só está idosos, crianças. Que enfrentamento que vai ter? Não tem como ter enfrentamento. Então foi uma presa fácil. Os amalequitas varreram a cidade. Imagina a cena: os amalequitas entraram, não tinha ninguém para proteger, levaram mulheres, levaram crianças, levaram os despojos, levaram gado, levaram tudo, limparam tudo de Davi e dos seus soldados. E para piorar a situação, antes deles saírem do acampamento de Davi em Ziclag, eles vão atear fogo em todo aquele acampamento. Então eles ateam fogo e seguem a sua jornada para o seu assentamento, levar novos escravos, novos despojos, novos animais para a sua terra. Davi está voltando feliz, contente com os seus soldados, cumpriu uma política com os filisteus, um serviço para os filisteus, e agora ele está bem com os filisteus, e ele acredita que ele vai encontrar bem também a sua família, que lá estava esperando ele no seu pensamento. Mas quando eles estão aproximando da sua casa, quando eles estão aproximando do seu assentamento, eles começam a observar fumaça, e eles começam a ver aquela fumaça de uma maneira muito grande, e como diz o ditado, aonde há fumaça, há fogo. E foi isso que aconteceu. Quando eles se aproximaram da terra de Ziclag, eles viram que estava tudo em chamas. Tudo estava em chamas. Então agora Davi vai enfrentar uma prova de fogo no seu ministério, na sua jornada como um hebreu, como um guerreiro, como alguém que tem uma promessa de Deus em sua vida.
Porque mesmo sendo escolhido de Deus, mesmo tendo promessa de Deus, nós passamos por provas de fogo na nossa vida. Passamos por situações difíceis na nossa vida, desafiadoras. Ele, sendo ungido de Deus, vai enfrentar agora essa prova de fogo. O que acontece? Quando eles chegam naquele acampamento, eles vão atrás das suas esposas, dos seus filhos, que eram as suas respectivas famílias, tanto de Davi quanto dos seus soldados. E quando eles começam a fazer uma varredura naquele assentamento, naquele acampamento, não encontra ninguém. Eles não encontraram ninguém naquele momento. E houve um alvoroço entre os soldados de Davi. Eles ficaram tristes, eles ficaram amargurados, eles se abateram profundamente diante daquela prova de fogo, diante daquela dificuldade. A Bíblia nos fala, irmãos, que inclusive Davi também ficou amargurado. Davi também ficou angustiado diante daquela situação. A Bíblia diz que eles choraram tanto, mas choraram tanto até acabar a sua energia física, até mesmo a ponto de secar as suas lágrimas, de tamanho pranto pelaquela perda que eles tiveram naquele momento. E é interessante, irmãos, que no versículo 6, a Bíblia nos fala que Davi também ficou profundamente angustiado. E ele ficando profundamente angustiado, os homens agora que Davi liderava, os seus soldados, vão se revoltar contra ele. A Bíblia nos fala que estes desejaram apedrejar Davi. Esses desejaram apedrejar Davi diante daquela perda, diante daquela prova de fogo. Porque muitas vezes, irmãos, diante de uma luta, diante de uma prova, diante de uma dificuldade que nós podemos estar enfrentando, às vezes nós queremos encontrar culpados. Nós queremos encontrar algum culpado diante de uma situação que nós estamos vivendo e apedrejar, crucificar esta pessoa. Isso é uma prática muito comum do ser humano. Às vezes ela precisa, na verdade, assumir aquela situação e buscar do Senhor ajuda, entendimento, sabedoria para enfrentar aquela situação. Mas às vezes nós encontramos pessoas diante de dias maus, situações difíceis, adversidades, problemas que nós vivemos na nossa vida, na nossa jornada, sempre apontando, olha, mas é isso, é a política, é o município, é o prefeito, é o vereador, é o fulano, é o ciclano, e nós mesmos não enfrentamos. Às vezes nós queremos arrumar desculpas, talvez para não enfrentar aquela situação ou uma derrota que nós tivemos em algum momento da nossa vida. Porque todo o homem, toda mulher não vive simplesmente só de vitórias, irmãos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos derrotados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos perdas, erramos. E aqui é um exemplo clássico disso. Então quer dizer que só Davi errou? Então quer dizer que os soldados também não erraram? Então nós vamos apedrejar Davi, está resolvida a situação? Não está resolvida a situação. Precisa em conjunto, em grupo, em unidade, planejar um plano de ação. O que acontece muitas vezes é que nós encontramos pessoas que sofrem perdas, enfrentam adversidades terríveis na sua vida, mas você encontra essa pessoa, às vezes vai dialogar com ela, você vai ver ela sempre, mas é isso, mas é aquilo outro, mas não enfrenta a luta, não enfrenta o gigante, não enfrenta a adversidade. Enquanto nós não enfrentarmos a adversidade, não encararmos aquela perda momentânea e nos buscarmos, nos firmarmos em Deus para correr atrás
daquilo que foi perdido, nada vai mudar, irmãos. Nada vai mudar. Não adianta a gente querer ficar apenas arrumar um culpado, apedrejar esse ou aquele outro, não com pedras, literalmente, mas com palavras, com atitudes. Nós precisamos encarar, muitas vezes, na nossa vida, um erro da nossa parte, uma falha. Somos humanos e nós erramos, nós falhamos. O que nós não podemos é ficar o resto da vida chorando pelo leite derramado. Não podemos ficar o resto da vida se lamentando. E não termos nenhum plano de ação. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento clássico de tudo isso, de um cenário em chamas, de crise, problemas, adversidades. Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos ficar se lamentando? Vamos apedrejar vamos apedrejar a China, porque a China é a que corroborou para a proliferação do vírus e coisa mais. Olha interessante a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que Davi também se entristeceu. Porque quando nós erramos, nós nos entristecemos. Porque nós temos que aceitar quando nós erramos, quando nós falhamos. E devemos, sim, sentir angústia e tudo mais. Tudo isso é do ser humano, como nós falamos no domingo. Mas nós precisamos nos levantar, que é o que Davi vai fazer nesse momento. Enquanto os homens estão com um plano de apedrejá-lo, de matar, a Bíblia diz, irmãos, que Davi no verso 6, ele vai buscar forças no Senhor, ele vai se fortalecer no Senhor, para ele se levantar diante dessa perda, para ele se levantar diante dessa adversidade, e ter agora um plano de ação contra esses que roubaram e levaram as suas mulheres, suas famílias, seus despojos. E esse plano de ação viria da parte de Deus para a vida de Davi. E ele sabe que Deus tem um plano de ação contra os nossos inimigos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se em algum momento Satanás atacou a tua vida financeira, se em algum momento o diabo atacou os teus filhos, a tua família, o teu casamento, eu venho nesta noite dizer que se o diabo atacou, Deus tem um plano de ação, de retomada para a tua vida. Mas esse plano de ação, essa retomada, não vai acontecer se você ficar choramingando, apenas pelos cantos da sua casa, se lamentando por isso ou por aquilo outro. Nada vai mudar se não tiver um posicionamento da sua parte, da minha parte. Nada vai acontecer. O que poderia acontecer aqui, irmãos? Levaram, agora já perdemos mesmo. Os amalequitas já levaram. Agora, quer saber de uma coisa? Eu não acredito mais nas promessas de Deus. Eu não acredito mais na recuperação da família. Eu não acredito mais na recuperação do material que foi roubado. Quantas pessoas estão assim? Que não acreditam na restauração da família, não acreditam na restituição financeira. Errou, assume o erro, pede perdão para Deus, mas agora busca uma ação de Deus a favor da tua vida, da área que foi saqueada. Ou você é mole? Vai deixar o inimigo levar aquilo que Deus deu para a tua vida, assim de mão beijada, sem fazer nada?
É assim que nós vamos agir, irmãos? Não! Vamos agora nos fortalecer no Senhor. Como Paulo diz aos Efésios, vamos agora nos revestir. Vamos agora vestir de toda a armadura de Deus. Se eu fui bombardeado, se eu perdi uma luta, mas eu quero dizer para você que a batalha ainda continua. A batalha ainda continua. Enquanto os homens querem achar o culpado, querem apontar e atribuir a Davi todo o erro, o que Davi vai fazer? Ele vai buscar em Deus um direcionamento. Ele vai buscar em Deus um direcionamento para atacar os seus inimigos. Sabe o que você e eu precisa? O que nós precisamos é buscar em Deus um direcionamento para atacar o nosso inimigo. Devemos agir com estratégia. Devemos agir com sabedoria. Observe que o plano de ação de Davi não vai ser da sua cabeça. O plano de ação de Davi, embora ele seja um guerreiro, embora ele seja um líder, embora ele tenha estratégias militares para agir contra o inimigo e contra esse ataque, a direção que ele vai ter vai ser baseada na direção que Deus vai dar para ele agir. E Deus dá direcionamentos para o seu povo. Deus dá direcionamentos para nós. Davi então pede, traz o sacerdote, traz o Urim e o Tumim, que eram pedras sacerdotais, um colete sacerdotal com pedras representando as 12 tribos de Israel, aonde Deus se comunicava através do Urim e Tumim, na pessoa do sacerdote. E ele vai pedir para Deus um plano de ação, se ele deve perseguir os seus inimigos, o que ele deve fazer. Então ele vai buscar de Deus um direcionamento para agir. Meu irmão, minha irmã, se você nessa pandemia, ou antes, ou em algum momento da sua vida, se você sofreu alguma perda em alguma área da sua vida, busque direção de Deus para você agir contra esse inimigo que se levantou contra a sua vida, porque Deus vai te dar direcionamento. Irmãos, eu não conheço, me mostre na Bíblia alguém que buscou direção de Deus para agir prudentemente e Deus não falou. Deus fala, Deus dá direção, Deus dá estratégia, Deus dá um plano de ação. Davi fala, devo perseguir o meu inimigo, o Senhor vai e fala, deve perseguir. Então ele não ficou olhando ao seu derredor que estava pegando fogo. Ele não ficou olhando aquilo que havia sido levado, saqueado. Ele se lembrou do Deus que estava com ele, lá quando ele enfrentou Golias, do Deus que estava com ele quando enfrentou o urso, do Deus que estava com ele quando enfrentou o leão. Irmãos, não deixe que o diabo fique apontando para a tua vida, em algum momento que você fraquejou, em algum momento que você se prostrou, mas que você possa se lembrar da vitória que Deus deu para a tua vida, nos momentos mais difíceis, nas guerras mais travadas, e Deus te assistiu. Ele não ficou choramingando, porque eu não deixei uma guarda, porque isso, por aquilo. Ele se lembrou de como Deus já fizera milagre na sua vida através dele. E ele vai buscar o seu objetivo. Meu irmão, minha irmã, não deixe que o diabo faça com que você
Deixe de buscar o teu objetivo. Deixe de perseguir os seus sonhos. Deixe de acreditar no seu milagre. Agora não dá mais nada. É isso que o diabo quer que você acredite. É isso que o diabo quer que você e eu consuma, não dá mais nada. Olha o estado, olha isso, olha aquilo outro. Foi falado. Nesta noite, o mesmo Deus continua sendo o mesmo. Às vezes é nós mesmos que temos uma perspectiva errada da ação de Deus, que Deus precisa que a economia esteja lá em cima para me abençoar financeiramente, que o dólar precisa estar lá embaixo, que o real precisa estar valorizado, que para salvar um ente querido meu precisa acontecer disso, daquilo outro. Não, Deus não precisa nada disso. Deus é soberano. Ele só precisa que eu e você se levante, se fortaleça nele, tenha um plano de ação direcionado por Deus e vá perseguir o seu objetivo. Não pense que vitória vem de mão beijada na vida das pessoas. Vitória tem um preço. Vitória tem um sacrifício. Davi vai ter agora um sacrifício muito grande na vida dele, para ele conseguir ter a vitória que ele almejou, que era a recuperação da sua família. Ele está vindo de uma longa caminhada, 3 dias, a cavalo, com pouco recurso de alimento. Ele chega, ele encontra um cenário daquele, pegando fogo, não tem ninguém, ele chora, as forças dele estão esgotadas fisicamente, mas ele vai buscar forças em Deus e vai sair agora pelo direcionamento de Deus, que deve perseguir o seu inimigo, vai seguir em busca do que era o resgate da sua família. E ele está cansado, ele está esgotado, meus irmãos. Os seus homens estão esgotados. Mas aí o que eu faço? Eu cruzo os braços ou eu vou fazer um sacrifício? Esforçar. Eu vou sacrificar um pouco mais para um bem maior. Porque sem sacrifício, irmãos, não há recompensa. Se você não está disposto a sacrificar pela tua família, como você quer ver a salvação da tua família? Se você não estiver disposto a sacrificar pelo teu trabalho, pelo teu sonho de se formar, de ter um diploma ou de chegar numa graduação maior, se você não sacrificar, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não sacrificar no teu ministério, você não vai chegar, não vai ser ninguém. Ele e os seus soldados são levados a um sacrifício muito grande nesse momento. Ele está esgotado, mas ele vai perseguir. Ele está cansado, mas ele vai subir no cavalo. Ele não vai entregar de mão beijada. Muitas pessoas estão entregando de mão beijada aquilo que Deus tem desejado, entregado em suas mãos. Mas sabe, cansa muito. Desgaste é muito grande. E aí? Mas a recompensa não vai ser melhor? Não vai ser maior? Teve uma recompensa, Marlene? Lá para Três Lagoas? Ficar longe da família, sai de Fernandópolis, tem uma recompensa. Mas a irmã é metida, o presbítero Paulino, olha o carro que ele anda. Sacrifício. Quem está disposto a sacrificar, estou usando um exemplo, mas em todas as áreas da nossa vida, irmãos, é um sacrifício. Daqui no meio da semana, é um sacrifício. Mas por que você está sacrificando? Ou por quem você está sacrificando? Se é pela tua família, se é pelos teus sonhos, se é para uma carreira profissional, se é para a tua vida sentimental, você vai receber uma recompensa.
Não pense que foi fácil para Davi enfrentar o inimigo depois que ele já tinha passado dias lutando, batalhando. Ele busca força no Senhor, ele vai contra a sua carne e vai perseguir, vai atrás do seu objetivo, vai atrás do seu ideal. E atrás dos nossos objetivos, irmãos, requer sacrifício, requer esforço, requer bom ânimo. Ah, mas Deus é comigo, irmãos. Deus é comigo, pastor. Glória a Deus, Deus é comigo também. Deus é com todos aqueles que Ele chama, que Ele escolhe. Inclusive Ele escolheu Josué. Josué sempre andou com Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava sendo treinado, discipulado por ele. Mas quando Deus passa o cajado, passa a liderança de Moisés para Josué, diz: olha, Josué, é o seguinte, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Mas tem um negócio com você: esforça-te e tenha muito bom ânimo. Então, para que o resultado venha, é necessário esforço, é necessário empregar força, é necessário empenho, é necessário renúncia, é necessário perseguir um objetivo até o final e não desistir. Se Deus dá um direcionamento, vai atrás desse objetivo, vá atrás dessa linha que Deus tem traçado para você trilhar. Quando Davi e os seus homens, irmãos, saem atrás do acampamento dos amalequitas, Davi não fazia ideia de onde ele estava. Davi não fazia ideia aonde os amalequitas haviam levado a sua família, os seus filhos, os despojos, os idosos, todo mundo, não fazia ideia. Mas ele teve um direcionamento de Deus. Ele teve um direcionamento de Deus, ele vai liderar diante dessa situação, vai conduzir a sua tropa e vai em busca do objetivo. Porque não pense que Deus, irmãos, vai mostrando assim tudo para nós, está tudo revelado. Não pense que tudo que Deus tem para a Igreja Brasil, para Cristo em Osasco, através da vida do pastor Rodrigo ou da minha vida pessoal, Deus já revelou tudo. Não, Deus já revelou tudo, já sei como é que vai ser no final do ano, 2021, 22, não. Vai malhando trigo, vai batalhando, vai pregando, levanta cedo, dorme tarde, faz isso, faz aquilo outro que eu vou mostrando. É assim, meus irmãos, que as coisas vão acontecendo. Perseguir um objetivo muitas vezes é pela fé. Você não está enxergando, você não está vendo nada aos seus olhos humanos. Mas pela fé, como você recebeu o direcionamento de Deus, você continua. Eu vou continuar, Senhor, eu não vou parar. Eu sei que o Senhor me direcionou e eu vou até o final nessa direção. Nós, irmãos, não temos a dimensão, a noção de como as coisas vão terminar. Por isso nós não podemos desprezar o começo das coisas. Podemos. É sacrifício, é isso, aquilo outro. Mas olha a satisfação depois do resultado. Você vê um filho salvo, uma filha salva. Pensa que veio à toa para a igreja? Era isso, era aquilo, era bandido, era aquilo outro. Está na igreja um obreiro na casa de Deus. Olha, a menina era isso, era aquilo outro. Serve ao Senhor, tem um ministério excelente. Aconteceu por um acaso isso, né? Quantas orações, quanto jejum, quanto sacrifício. Mas o prazer de ver um filho, de ver um resultado, é maravilhoso, irmãos. Mas requer sacrifício. E nós estamos vivendo, irmãos, uma época que crente não quer ter sacrifício mais, gente. Crente não quer ter sacrifício. Acho que a gente vive uma geração imediatista, sabe? É assim, é a geração micro-ondas. Que tudo vai acontecer do dia para a noite. Que tudo vai acontecer facilmente, porque Deus é comigo, Deus é na minha família, porque Deus me escolheu.
Nós vivemos uma geração assim. Às vezes quando nós falamos que é necessário o sacrifício, às vezes, pastor, mas precisa, irmãos. É necessário na nossa jornada. Davi vai sair diante desse sacrifício muito grande. A Bíblia diz, irmãos, que alguns homens não aguentou, de tão esgotado que eles estavam. Eles disseram: Davi, olha, nós não vamos conseguir. Centenas de homens ficaram em uma parte do caminho. Olha, é o seguinte, a gente vai aqui cuidar da bagagem, vai ficar mais leve para vocês irem, mas a gente não estamos aguentando. Olha o ponto do sacrifício. Mas Davi é líder, Davi é coluna. E aquele que é líder, aquele que é coluna da casa, do ministério, não pode afrouxar. Não pode. Por mais que a luta esteja pesada, por mais que você esteja sentindo, tem que ter o sacrifício. E se você é a coluna da sua casa, você é um exemplo, você é o esteio. Davi busca forças no Senhor e diz: não, gente, vamos continuar. E quando eles continuam, mesmo sem direção, Deus vai preparar no caminho um homem que foi abandonado pelos amalequitas, que era da tropa amalequita, e que foi abandonado porque adoeceu. E Davi encontra esse homem sem forças. Davi vai cuidar, vai dar alimento para ele, vai recuperar a sua energia, o seu vigor, e ele vai então contar para onde é que os amalequitas levaram a sua família. Olha, irmãos, que legal, olha que coisa maravilhosa. No andamento da caminhada, Deus vai se revelando para nós. À medida que você vai perseguindo o seu objetivo, Deus vai revelando, Deus vai mostrando: você está na direção certa, você está no caminho certo, eu estou colocando tudo a favor do seu objetivo e do seu sacrifício. Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando. Agora eles vão entender que aquele homem conhece, sabe, pode apontar aonde está a família deles. E ele vai entender que ele está no caminho certo. É assim que é a nossa caminhada, irmãos. Deus não revela tudo, Ele vai revelando aos poucos. Porque senão muita gente desiste, irmãos, do seu objetivo, da sua caminhada. E aí o que acontece? Davi então vai atacar os seus inimigos. E quando Davi ataca os seus inimigos, eles são surpreendidos. Eles acham que eles tinham conquistado. Porque o inimigo, irmãos, na verdade, ele sabe que se você e eu se levantar para um objetivo e realmente traçarmos como meta aquilo que é segundo a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, você vai chegar ao objetivo, você vai se tornar uma pessoa de sucesso na sua vida, você vai ter uma vida abençoada. Ele sabe disso, ele sabe que mais forte é o que está com a gente do que aqueles que estão com o inimigo. Então ele sabe disso. Então os inimigos, eles estão lá festejando, contando com a vitória e contando que Davi e os seus homens iam ter por aquela derrota certa e não iriam se levantar. E aí eles estão agora desprotegidos e Davi com os seus homens vai surpreender aqueles homens, vai lutar com eles e vai trazer de volta aquilo que lhe foi tirado, aquilo que lhe foi arrancado. Deus vai entregar de volta nas mãos de Davi.
Querido, minha querida, eu quero com esta palavra te encorajar nesta noite a não baixar a tua guarda, a não deixar de lado os seus sonhos, a não deixar de lado as suas campanhas de oração, a não deixar de lado os projetos que Deus já desenhou para a sua vida e para a sua casa. Eu venho nesta noite para te dizer, como Davi, busca força em Deus, que Deus vai te renovar, Deus vai te fortalecer, e você vai ver aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado do meio da tua casa, do meio da tua família, de volta nas tuas mãos. De volta. A Bíblia diz que Deus deu para Davi tudo que o inimigo roubou, tudo que os amalequitas levaram, Deus deu de volta para Davi, inclusive os seus irmãos que foram saqueados. Inclusive, algumas tribos de Israel que foram saqueadas por esses homens, Davi tanto vai recuperar aquilo que era dele e dos seus homens, mas também dos seus irmãos. Então Deus precisa, meus irmãos, de homens e mulheres que se posicione, que se levante, que não abaixe a guarda, que tenha um plano de ação direcionado por Deus para receber aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Davi recuperou tudo e ainda mais. Davi foi muito mais abençoado. Davi recebeu ali uma grande vitória. Mas uma grande vitória que ele recebeu veio depois de uma derrota, meus irmãos. Então, se você em algum momento foi derrotado em alguma área da sua vida, se levante. Busque do Senhor a graça, a sabedoria para retomar esse projeto, para retomar essa batalha. Se coloque na presença de Deus, esteja disposto a sacrificar, porque a vitória tem um preço, irmãos, não vem de graça. A única coisa que é de graça para o crente é a salvação. É a única coisa que é o dom gratuito de Deus, é de graça. Agora, todas as outras coisas, irmãos, que nós precisamos na nossa vida, é sacrifício, é renúncia. A gente precisa pagar um preço, a gente precisa estar disposto a retomar áreas da nossa vida, a consertar erros. Nós precisamos sacrificar, nós precisamos renunciar, nós precisamos buscar forças em Deus. As nossas forças vão, as nossas forças se acabam, mas Deus é uma força maravilhosa, infinita, que tem para dar para todos aqueles que nele buscam. Deus renova nossas forças e Ele usa o exemplo da águia, de voar lá em cima, de ir mais longe do que você pensou que você poderia chegar. Eu venho nesta noite dizer para você, meu irmão, pare de pensar pequeno, pare de olhar pequeno. Deus tem asas da águia para colocar na tua vida, para você voar, para você enxergar. Aleluia. Deus tem a visão da águia, meus irmãos, é uma visão da fé. É uma visão que você pode enxergar muito mais. Eu quero que você feche teus olhos nesta noite. Eu quero que você feche teus olhos nesta noite. Eu quero te convidar a enxergar com os olhos da fé nesta noite. A enxergar a vitória na sua vida.
Eu quero te convidar a enxergar o milagre na sua casa. Eu quero te convidar nesta noite a enxergar aquilo que o diabo roubou, aquilo que o diabo levou da tua vida, levou da tua casa. O Senhor entregando de volta nas suas mãos, o Senhor entregando para a tua vida o milagre, a bênção de Deus. Eu quero te desafiar nesta noite a buscar forças, a ter um plano de ação, a acreditar no sobrenatural, acreditar no Deus do impossível. Ah, meu irmão, minha irmã, você pode estar nas cinzas nesta noite, você pode estar debaixo de uma grande adversidade, diante de um grande problema, de uma situação terrível na sua vida, mas eu quero te dizer, se você se levantar, esse tempo de tristeza, esse tempo de angústia, esse tempo de derrota vai passar e vai chegar um tempo de vitória. O tempo de cantar vai chegar na tua vida, mas eu quero te dizer, não pare no meio do caminho, não desista. Se em algum momento você foi atacado pelo diabo, se em algum momento você se prostrou, se levante nesta noite e comece a atacar Satanás com as armas que o Senhor tem dado para a igreja, armas espirituais que são poderosas em Deus. Comece a atacar aquele demônio que tem agido na vida dos seus filhos. Comece a atacar aquele demônio que tem atacado na tua vida sentimental. Comece a atacar aquele demônio que tem agido na tua vida espiritual. Comece a atacar, meus irmãos, para que toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, não vai mais prosperar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo, levanta suas mãos nesta noite. O Senhor quer te revestir, o Senhor quer te encher de graça, o Senhor quer te encher de unção. Deus quer te levar a cruzar lugares maravilhosos. Deus quer te levar a contemplar bênçãos extraordinárias. Ele é poderoso para nos guardar. Glória a Deus. Mas quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso. Aleluia. Mas quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Oh, glória a Deus.
Deus. Vai adorando ao Senhor nessa noite, meus irmãos. Ele é poderoso para. Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é soberano, Pode livrar. Ele é Como grande Senhor. para operar na tua vida, na tua casa, nesse projeto, Ele é na poderoso tua para família, nos no teu guardar. trabalho. Ele tem coisa grande para a tua vida. Quando os Aleluia, meus glória a Deus. se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e nos deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Estenda suas mãos para frente nessa noite. Feche teus olhos. Xarabacanta labassúbia. Xarabacanta labassúbio. Rebalabassore babarabaxarabadarabadarabadai. Labassúbia. Labaxorebacanta labamás. O Senhor manda profetizar nesta noite. Calabastubiore, calabassúbia, calabacanta, labassubianda, alabachai. Aquilo que foi levado, code calabassúbia, rabachou, decanta, narabachai. Aquilo que foi arrancado, aquilo que foi tirado do meio de você. Calabassubianda, alabacharabacanta, labanai. Diz o Senhor dos Exércitos: eu vou trazer de volta Rabacanta Labanás, e com aquilo que eu vou trazer, eu trago novos despojos, eu trago novas vitórias, eu trago novos milagres, eu faço nova todas as coisas na tua vida, na tua casa. Receba nesta noite a bênção de Deus, vitória de Deus, milagre de Deus na tua vida. Receba, receba nesta noite. Oh, a bênção vai ser tão grande, meu filho. A bênção vai ser tão grande, minha filha, que você vai abençoar. Você vai abençoar. Você vai abençoar a muitos, porque a bênção de Deus vai transbordar na família, vai transbordar no ministério, vai transbordar na vida sentimental, vai transbordar na vida profissional, vai transbordar. Deus, suas mãos me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos e nos deu, O Senhor estendeu suas mãos para Porque as mãos não estão escolhidas, mas elas estão estendidas, diz o Senhor. Elas estão estendidas para a tua vida, ela está estendida para a tua casa, meu irmão, minha irmã. Diz o Senhor: eu vou te dar um sinal na tua jornada, eu vou te dar um sinal nessa caminhada que você está vivendo. Você que não esperava encontrar com sinal, com milagre, eu vou colocar em breve, em pouco tempo, um sinal que eu estou na tua vida, que eu estou nesse propósito, e saberás que sou eu, teu Deus, que te falo contigo nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Receba, receba poder.
Receba a unção de Deus. As mãos do Senhor estão aqui, presbítero Paulino. As mãos do Senhor estão sobre a tua casa nesta noite. Receba poder de Deus. Receba unção. Receba porção dobrada. Receba vigor espiritual. Deus te dá ânimo. Se levanta. Enfrenta o teu inimigo. A vitória é sua. O Senhor estendeu suas mãos e nos deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos e me deu a vitória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alabaçore, badarabachore, badarabacanta, alabanarabasúbia. Alabastorei, calabanarabasúbia. Aleluia, se prepare, igreja. Se prepare, meu irmão, minha irmã. Tu verás um grande sinal de Deus na tua vida. Que Deus está contigo nessa batalha, que você está na direção certa. Continua prosseguindo, aleluia, porque diz o Senhor: vou revelar o meu favor, vou revelar a minha benevolência para a vida de crentes, para a vida de pessoas que estão nos ouvindo na sua casa, que estão aqui no templo nesta noite. Deus se revelará na sua jornada, diz o Senhor dos Exércitos. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe esta palavra que Deus colocou em nosso coração. Que o Senhor continue trabalhando na sua vida, continue te prosperando na tua caminhada. Todos nós passamos por derrotas, situações difíceis, nós vamos levantar. Deus nos dá um plano de ação. Vamos seguir esse direcionamento e vamos batalhar, porque a vitória é nossa através do sangue de Jesus. Irmãos, sexta-feira nós temos reunião com todos os obreiros, obreiras, com a liderança dos ministérios desta igreja, as irmãs que estão sendo discipuladas para a nova fase da Mini-Brac. Eu quero ter uma palavra com todos os irmãos, um tempo de oração com vocês na sexta-feira, às 20 horas. Então, conto com a presença de todos, em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Domingo nós estamos de volta com a celebração da família, às 18 horas, tá certo? Nós vamos passar alguns detalhes desse novo modelo que nós vamos nos reunir aqui no templo, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos que estão aí na sua casa, que esta bênção de Deus também esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o presbítero Paulo para dar a bênção apostólica aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Paulo, que é o nosso vice-presidente aqui da nossa diretoria, da nossa igreja, um grande companheiro que tem ladeado conosco na batalha do Senhor. Então, estenda as suas mãos nesse momento, irmãos. Você que está na sua casa também pode. Estenda as suas mãos para a bênção apostólica em nome de Jesus. Saúde a igreja, capaz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Todos dizemos amém. Deus poderoso. Todos levanta a mão para cima e diz aleluia, glória a Deus. A paz do Jesus poderoso. A paz do Jesus poderoso. Glória a Jesus, aleluia.